noite, eu sou Rosiane Kennedy. Você confere com a gente a partir de agora as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. Ministro Edson Fachin nega pedido para suspender o afastamento do senador Aécio Neves. Programa Mais Médicos tem maior participação de profissionais brasileiros. Os detalhes você confere com a gente a partir de agora aqui, diretamente de Brasília, pela TV Brasil, pela Rádio Nacional e emissoras públicas de todo o país. A gente inicia o programa falando justamente sobre essa decisão do ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal a respeito da solicitação da defesa do senador Aécio Neves para que fosse suspenso o afastamento dele, mas quem traz os detalhes para a gente é Carolina Pimentel, na Agência Brasil. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. A decisão saiu agora há pouco e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, negou o recurso para suspender a decisão que determinou o afastamento do senador Aécio Neves das atividades legislativas. Esse afastamento foi determinado pela primeira turma do STF na semana passada. Agora, no mandado de segurança protocolado ontem pelo advogado de Aécio Neves, Alberto Toron, o advogado pediu que esse afastamento fosse suspenso até que seja julgada a ação direta de inconstitucionalidade sobre a necessidade ou não de um aval do Legislativo para que o Judiciário possa aplicar medidas cautelares contra parlamentares. Essa ação deve ser julgada no dia 11 de outubro. No processo, Alberto Toron justifica que Aécio Neves não pode, para fins processuais penais, ser tratado como um funcionário público qualquer. Inclusive, mais cedo, a presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, decidiu manter o ministro Edson Fachin como relator desse pedido apresentado pela defesa do senador Aécio Neves. Isso porque ontem os advogados do senador solicitaram que o pedido fosse redistribuído, argumentando que Edson Fachin não poderia ser o relator por ele ter sido o autor do primeiro afastamento do senador em maio. Mas a presidente Carmen Lúcia entendeu que o argumento da defesa não procede, porque esse afastamento, determinado aí pela primeira turma do STF, se trata de uma nova medida e não tem qualquer relação com decisão anterior tomada pelo ministro Edson Fachin. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. E essa decisão, obviamente, repercute aqui no Congresso Nacional, especificamente no plenário do Senado, que marcou justamente para hoje a votação sobre essa análise da decisão de afastamento dada aí pelo Supremo Tribunal Federal. Mas aí a tentativa agora é no sentido de adiar isso, mas quem vai contar para a gente é uma discussão que vem se arrastando aí ao longo da tarde, é Mariana Jungmann, que está aqui ao meu lado, veio correndo, né, Mário, do plenário para cá, porque está ocorrendo a discussão justamente neste momento. Boa noite. Boa noite, Rosiane. É isso mesmo. Nesse momento, os senadores discutem se vão adiar a votação no Senado sobre essa decisão aí do Supremo Tribunal Federal a respeito de manter o senador Aécio Neves afastado das suas atividades parlamentares. A gente lembra que no fim da semana passada, ainda ali no calor do anúncio dessa decisão do Supremo, os senadores aprovaram um requerimento de urgência para que o Senado votasse essa decisão. Um requerimento que foi, inclusive, questionado se ficou em questão se o Senado poderia ou não fazer uma votação para avalizar ou negar a decisão do Supremo, porque a Constituição prevê que as casas legislativas devem se manifestar em casos de prisão de parlamentares e aí ficou uma discussão se essa medida cautelar em relação a Aécio Neves, que determina seu recolhimento domiciliar noturno também, configura ou não uma prisão. Bom, agora, hoje, ao longo de toda a tarde, os líderes parlamentares ficaram decididos e o clima mudou um pouco. A intenção deles é de adiar essa votação para depois do dia 11, quando o Supremo deve julgar uma ação direta de inconstitucionalidade que trata justamente sobre isso, se as casas legislativas devem ou não se manifestar a respeito de decisões como essa que foi tomada no caso do senador Aécio Neves agora. Aí, Rosiane, tá uma guerra, vamos dizer assim, lá numa guerra de argumentos, né? Lá no plenário do Senado, porque senadores, por exemplo, como o senador Renan Calheiros, acham que o Senado precisa sim
se manifestar. Ele fez um discurso enfático, lembrou episódios da ditadura militar, disse que se o Senado não se manifestar sobre isso, é melhor enviar a chave para a presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, por outro lado, há senadores que defendem que é preciso agir com cautela, evitar piorar a crise institucional no país, aguardar essa decisão do Supremo. E aí há senadores que lembram também que foi o próprio Senado que decidiu não processar Aécio Neves no Conselho de Ética, e na época o argumento utilizado foi que caberia ao Supremo decidir sobre o senador. Então está aí essa guerra de argumentos e a gente espera para a qualquer momento a decisão, se eles vão votar hoje ou adiar essa decisão. É interessante realmente apresentar quais são esses argumentos, né, Mari? Porque desde a semana passada, quando chegou isso aqui, e aí você até trouxe todo um relato para a gente de que neste caso especificamente, oposição e bases governistas, inclusive os mais rivais ali, PT e PSDB, se uniram no entendimento de que era preciso analisar, porque ali faziam uma leitura de bastidores que poderia ter sido uma medida excessiva, porque um dos pontos que eles abordam é a questão de que seria cerceamento de liberdade, o recolhimento do senador Aécio Neves à residência à noite, que isso seria comparável aí a uma situação de prisão e que por isso seria necessário fazer essa avaliação, né? Eram dois argumentos. Esse, a de que o recolhimento configuraria uma forma de cerceamento da liberdade, e o outro de que não cabe ao Supremo Tribunal Federal determinar afastamento de mandato, suspensão de mandato do senador, que isso são as casas legislativas que devem fazer em relação aos parlamentares. Daí esse argumento também que foi levantado hoje, Rosiane, de que o próprio Senado acabou entregando essa decisão para o Supremo quando decidiu arquivar no Conselho de Ética a representação contra o senador Aécio Neves. Agora, o curioso é que hoje o próprio PT, que na semana passada apoiava que o Senado tinha que se manifestar, hoje o PT com o PMDB são os dois partidos que encabeçam aí esse movimento de que se deve esperar essa votação do Supremo no dia 11. Para tentar evitar esse confronto, porque era o que você observava ontem, né, Mari? E inicialmente a expectativa deles ontem, quando foi apresentada aquela solicitação da defesa ao Supremo Tribunal Federal para que houvesse a manifestação, né, para um novo relator, enfim. Você até disse, a expectativa é de que haja uma decisão ali e amanhã, quando comece isso aí sim, de repente... Já nem ser necessário votar se o ministro Fachin tivesse concedido a liminar, né? Mas agora esperar dia 11. É possível que até o final aqui do programa, hoje ainda, a gente tenha novidades em relação ao que está sendo decidido lá no plenário do Senado Federal. Ainda com Mariana Jungmann, e que é de desdobramento de todas essas denúncias, que inclusive entre elas pesam alguns contra o senador Aécio Neves. Teve CPI da JBS hoje. E como é que foi essa movimentação na CPI hoje? Eles ouviram hoje o depoimento do ex-presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Luciano Coutinho, que esteve com os parlamentares, né, uma comissão mista, e negou que tenha havido empréstimos subsidiados para a JIF, né, o grupo que comanda a JBS. Luciano Coutinho disse que os empréstimos foram feitos em taxas de mercado e foram lucrativos para o banco. Ele também negou, viu, Rosiane, que tenha recebido do ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, qualquer pedido de que fossem feitas projetos indevidos no banco, no BNDES, disse que tinha poucas relações com o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Quem também falou hoje foi o advogado da Associação de Investidores Minoritários do Mercado de Capitais, Márcio Lobo, e ele ressaltou que considera que a JIF manipulou o mercado financeiro e que os irmãos Joesley e Wesley Batista usaram a empresa para obter vantagens pessoais, lucros pessoais. A gente lembra que foi justamente por causa dessa acusação de manipulação de mercado, gerando prejuízo aos acionistas, que os irmãos foram presos. O Joesley já estava preso e aí o Wesley terminou sendo preso também, mas aí preso como preventiva especificamente por causa desse episódio. Ainda falando sobre desdobramentos das denúncias da JBS, hoje o presidente da República, Michel Temer, voltou a falar em redes sociais, divulgou vídeo e que falou justamente sobre essas denúncias, que disse que é preciso
enfrentar denúncias sem sentido. Quem vai contar os detalhes para a gente é Daniele Popov. Boa noite, Dani. Oi, Rosiane. Boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Michel Temer, por meio de sua conta no Twitter, ele ressaltou a importância do diálogo com os parlamentares da base, confirmando que essa é uma rotina mantida por ele, que considera fundamental para a harmonia entre os poderes. Ele recebeu durante todo o dia de hoje vários deputados, senadores e ministros do governo. Ainda nessa rede social, Michel Temer afirmou que é preciso lidar com mais uma denúncia inepta e sem sentido, proposta por uma associação criminosa que quis parar o país. A segunda denúncia por supostos crimes de organização criminosa e obstrução da justiça foi apresentada contra o presidente pela Procuradoria-Geral da República. No Twitter, Temer acrescentou que o Brasil não será pautado pela irresponsabilidade e falta de compromisso de alguém que se perdeu pelas próprias ambições, sem, no entanto, citar nomes. Ainda usando sua conta no Twitter, Michel Temer elogiou a postura da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, por solicitar ao STF autorização para ouvi-lo no inquérito relativo a um suposto favorecimento da empresa Rodrimar. Nós falamos desse tema aqui ontem. A PGR quer ouvir Temer no inquérito em que ele é suspeito de favorecimento ilegal da empresa Rodrimar S.A., por meio da edição do chamado Decreto dos Portos. O presidente Temer disse que vai responder aos questionamentos do inquérito, pois tem total interesse no esclarecimento do assunto. O presidente destacou ainda que a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, permitiu que ele pudesse se manifestar previamente no processo, respeitando aí o Estado Democrático de Direito. Temer ainda elogiou a postura de Dodge com prudência e responsabilidade, sem querer parar o Brasil com denúncias vazias e irresponsáveis. Rosiane, volto com você. Obrigada, Daniele Popov. E ainda falando agora sobre decisões judiciais, o Supremo Tribunal Federal tinha ali na primeira e na segunda turmas, tem, na verdade, porque continua julgando vários pedidos de habeas corpus, várias ações, mas quem vai trazer os detalhes para a gente dessa pauta, o que é que de fato já houve decisão, é Carolina Pimentel. Bem, Rosiane, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal absolveu o deputado Ronaldo Lessa da condenação pelo crime de peculato. O colegiado anulou uma sentença da Justiça Federal em Alagoas que condenou o deputado a 13 anos e 4 meses de prisão, de prisão por supostos desvios de recursos públicos durante o período em que ele foi governador de Alagoas. Os ministros do STF entenderam que Ronaldo Lessa foi condenado com base em acusações que não constavam na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal e também que não ficou comprovada a participação dele nesses desvios. Esse caso chegou ao STF em 2014, quando Ronaldo Lessa foi eleito deputado federal, então ele passou a ter foro privilegiado para ser julgado pelo STF. A gente continua falando de decisão judicial envolvendo parlamentares porque o deputado Jair Bolsonaro foi condenado pela Justiça Federal ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$50 mil por ofensas a quilombolas durante um discurso em um evento no Rio de Janeiro. Na decisão, a juíza Frana Elizabeth Mendes atendeu parcialmente um pedido do Ministério Público Federal, que defendia uma condenação de R$300 mil para o parlamentar. Isso por ele ter dito frases racistas contra comunidades quilombolas e a população negra em geral durante uma palestra no Clube Hebraica do Rio no dia 3 de abril deste ano. A juíza entendeu que mesmo que Jair Bolsonaro tenha imunidade parlamentar, essa imunidade não pode ser usada para expressar opiniões fora do exercício do mandato nem fora do parlamento. A defesa do deputado argumentou no processo que ele não tem preconceito com relação à raça, imigrantes, público LGBT, índios e mulheres. Procurada pela nossa reportagem, a assessoria de Jair Bolsonaro diz que ele não vai se manifestar sobre essa condenação. Agora a gente continua falando, mas de assuntos internacionais. O vice-presidente do Equador, Jorge Glass, foi levado pela polícia para uma prisão no norte de Quito. Ele foi detido em Guayaquil. Ele é suspeito de participação no esquema de corrupção envolvendo a construtora Odebrecht. A prisão preventiva foi determinada depois que a Promotoria-Geral apresentou
novas provas à justiça que foram obtidas nos Estados Unidos. E essas novas informações abrem a possibilidade do vice-presidente do Equador ser acusado de 2 crimes, entre eles propina. O vice-presidente nega qualquer relação com essa rede de propina da construtora brasileira no país, se entregou à polícia na sua casa. Eu volto com você, Rosiane. Carol, aproveitando ainda informações internacionais, antes de a gente encerrar esse bloco, eu sei que a agência tem um material, tem feito uma cobertura intensa a respeito da situação lá na Catalunha, que hoje, inclusive, tem greve geral. A gente tinha falado no fim de semana sobre isso. Como é que está a situação hoje lá? O que é que vocês trazem de destaque no noticiário da agência? Bem, Rosiane, como você disse, desde domingo a gente está acompanhando a situação na Catalunha e hoje uma greve geral foi convocada lá na região pelos principais sindicatos e organizações que são favoráveis à independência da região. Essa greve é um protesto pela atuação policial no último domingo durante aquele referendo que consultou a população sobre a separação da Catalunha do governo central da Espanha. Inclusive, no domingo, mais de 800 pessoas ficaram feridas em confrontos com a polícia, né? Essa greve teve adesão de setores como transporte, comércio e agricultura. A Justiça e o governo espanhol consideram que esse referendo foi ilegal, mas o governo da Catalunha insiste que o referendo tem validade, é válido e diz que 90% dos votos foram favoráveis à independência da Catalunha. O governo da Catalunha informou também que vai dar início a esse processo de transição, mas ainda tem muita dúvida, Rosiane, de como isso vai ser feito, porque esse referendo ainda não foi validado pelo parlamento. Eu volto com você. Obrigada, Carolina Pimentel. E olha, no próximo bloco você vai conferir com a gente boas notícias nos corredores do poder. É daqui a pouquinho, eu volto já. Olá, estamos de volta. Eu sou Rosiane Kennedy e você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder. O Brasil está passando aí por um censo agropecuário. Existe um empenho do governo para fazer um apelo aí para que os produtores rurais, de fato, respondam às perguntas. Você vai entender por quê. E quem traz os detalhes para a gente é Daniele Popov. Verdade, Rosiane. E o próprio presidente Michel Temer fez hoje um apelo para que os produtores rurais respondam ao censo agropecuário, que será feito pelo IBGE nos próximos 5 meses. Em vídeo divulgado pelas redes sociais, Michel Temer ressalta a importância da coleta de dados, que fará uma radiografia do campo. Nas entrevistas serão levantadas informações sobre área, produção, características do pessoal ocupado, emprego de irrigação, uso de agrotóxicos, entre outros temas. Informações que são muito importantes, segundo Temer, para que o governo federal possa promover políticas públicas eficientes. O trabalho garantirá que nossa agropecuária continuará a ser líder em vários segmentos pelos próximos anos. Vamos unir forças. Todos juntos faremos um Brasil cada vez mais eficiente. Mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários em todo o país receberão, portanto, a visita dos pesquisadores do IBGE. Os resultados do Censo Agropecuário 2017 começam a ser divulgados em 2018. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. A gente ressalta também o tamanho da importância, né, da agropecuária para o PIB brasileiro e, portanto, esse mapeamento é significativo para o país, até mesmo para mostrar todo esse cenário econômico que o país vive hoje, inclusive a recuperação que já está surgindo no Brasil em relação à economia. Agora, eu disse a vocês que ia trazer boas notícias neste bloco. Na verdade, que vai contar para a gente é Jéssica Gonçalves, no estúdio da Rádio Nacional, e a boa notícia é que o Ministério da Saúde anunciou um aumento da participação de médicos brasileiros no programa Mais Médicos. Boa noite, Jéssica. Oi, Rosiane, boa noite a você e a todos. A partir da próxima segunda-feira, dia 9, cerca de 1.300 médicos brasileiros formados no exterior vão começar a trabalhar nas equipes do programa Mais Médicos em 800 municípios. A maioria estudou na Bolívia, Argentina e Paraguai. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Além dos novos profissionais, o ministro da Saúde, Ricardo Barros, garantiu que vai informatizar o atendimento nas unidades básicas de saúde, onde esses médicos vão atuar.
a biometria do usuário e do funcionário, prontuário eletrônico para todos, condições de equipamentos, instalações, condições de trabalho para que essas equipes possam funcionar e valorização dos profissionais, qualificação dos 4 milhões de colaboradores da saúde pela UNASUS. Atualmente, mais de 8 mil brasileiros atuam no Mais Médicos em todo o país. Desde o ano passado, houve aumento de mais de 44% no número de brasileiros no programa, mas os profissionais do exterior ainda são maioria, quase 10 mil. Mas a meta do Ministério da Saúde é substituir cada vez mais esses médicos. Com os novos profissionais que começam a trabalhar na próxima semana, serão quase 70 milhões de pessoas atendidas. Eu volto com você, Rosiane. Obrigada, Jéssica. Eu vou voltar a conversar com Daniele Popov, que tem uma decisão que, olha só que interessante. Sabe aquela situação que você atrasa o pagamento de algum boleto, aí só é recebido aquele pagamento, se for no banco especificamente com o qual aquela empresa que emitiu o boleto tem ali o acordo para emissão? Isso pode mudar. Que história é essa, Daniele Popov? E é decisão aqui no Senado. Isso mesmo, Rosiane, como você mesmo disse, isso pode mudar. A Comissão de Assuntos Econômicos aí do Senado aprovou uma proposta que facilita o pagamento, né, de boletos vencidos que poderá ser feito, né, esse pagamento em qualquer instituição bancária. Então, a proposta, que é do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, permite que, mesmo vencido, os bancos emissores dos boletos ficam obrigados a oferecer aos consumidores a possibilidade de um pagamento em qualquer instituição financeira ou por meio de outros canais de atendimento da rede bancária, né? Como, por exemplo, outras agências, terminais eletrônicos, telefones celulares e internet. Os bancos terão, se for, né, aprovada essa decisão definitivamente, eles terão 180 dias após a sanção da lei para se ajustar. É isso, Rosiane, volto com você. Mas eu quero saber mais uma outra informação que também foi de votação da Comissão de Assuntos Econômicos hoje, que você acompanhou ali o que tinha na pauta, e tem uma matéria que ainda tem uma tramitação mais longa pela frente, mas que já é bom a gente ficar de olho, porque diz respeito ao Bolsa Atleta. Isso mesmo, Rosiane. Hoje teve várias decisões, né, nessa comissão. O acesso ao programa Bolsa Atleta poderá ficar restrito a esportistas de alto rendimento das modalidades olímpicas e paralímpicas que, na soma de seus rendimentos, ganhem até 360 salários mínimos por ano, o que significa aproximadamente R$340 mil. O limite é estabelecido no projeto do senador Romário, do POD do Rio de Janeiro, e foi aprovado pela CAI. De acordo com a proposta, além da Bolsa Atleta, o beneficiário poderá ter somente outro auxílio, como uma bolsa estadual ou um patrocínio de uma empresa estatal. O projeto muda também a regra de ingresso no programa Atleta Pódio, que é destinado a quem tem chances de medalha nas competições olímpicas. Para se cadastrar, o atleta só precisaria, então, estar ranqueado entre os 20 primeiros do mundo em sua modalidade ou prova específica. Rosiane. Obrigada, Daniele Popov. Eu vou voltar a conversar com Jéssica Gonçalves, que várias vezes aqui trouxe informações para a gente a respeito da nova eleição lá no Amazonas. E aí, Jéssica, qual é a novidade de hoje? Rosiane, a novidade é que Amazonino Mendes, do PDT, e Bosco Saraiva, do PSDB, foram eleitos governador e vice-governador na eleição suplementar realizada em agosto no Amazonas, foram diplomados nesta segunda-feira pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado. O documento marca o fim do período eleitoral, confirma a vitória nas urnas e torna os dois políticos aptos a tomarem posse dos cargos. Hoje, a Justiça do Amazonas determinou que eles tomem posse imediatamente. A cerimônia deve ser nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa do Estado. Amazonino Mendes e Bosco Saraiva vão cumprir um mandato tampão de quase 14 meses até a eleição de 2018. Eles assumem o governo do Amazonas no lugar de José Melo, do PROS, e Henrique Oliveira, do Solidariedade, que tiveram os mandatos cassados em maio pelo Tribunal Superior Eleitoral por compra de votos na eleição de 2014. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, David Almeida, assumiu o governo interinamente. Rosiane.
Obrigada, Jéssica Gonçalves. Agora vamos conferir as últimas notícias na Agência Brasil, até porque uma delas é referente a uma operação da Polícia Federal que identificou gente que queria, na verdade, estar circulando bem ali com poder nos corredores do poder, né? Mas não no jornal, não é nos corredores do poder mesmo, né, Carol? Sim, Rosiane, foi o seguinte, a Polícia Federal deflagrou a segunda fase da Operação Investidura, que está investigando aí criminosos que se passavam por delegados federais, auditores fiscais e procuradores da República e pediam doações de empresários para publicações ligadas a essas categorias. O golpe chegou a render R$1 milhão à quadrilha, segundo a PF. Essa investigação começou em 2015 e alguns empresários que foram vítimas dessa quadrilha confirmaram que recebiam insistentes ligações telefônicas de um suposto delegado federal para que contribuíssem para uma revista da categoria, né? Os investigados tiveram todos os bens bloqueados e vão responder pelos crimes de estelionato, falsa identidade e uso indevido de sinal público. Bem, a gente tem mais uma notícia que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje soltar os empresários Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique Macedo, presos em maio do ano passado durante uma das fases da Operação Lava Jato. Os dois são suspeitos de participarem de desvios na Petrobras por meio de contratos de fornecimento de tubos para a estatal. O julgamento analisava um pedido de liberdade feito pela defesa dos empresários que foram beneficiados por um empate na votação. De acordo com as regras internas do STF, quando falta maioria de votos, sempre há um favorecimento ao investigado. E de acordo com as investigações, os dois empresários são sócios da Credencial Construtora Empreendimentos e Representações, empresa que figura nas investigações como uma construtora de fachada para o suposto repasse de propina. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Outros detalhes e também o resultado do restante do julgamento da pauta do Supremo você confere ainda agora à noite no site agenciabrasil.abc.com.br e também no nosso noticiário no Repórter Brasil. Boa noite a todos. Até amanhã.